ou pelo menos a maioria, conhecem ou já ouviram essa história. Uma história bem conhecida. Só que eu queria pontuar algumas coisas, e teve uma coisa em si que me chamou muita atenção nessa história. Quando essa mulher, ela conversando com Cristo, ela diz sim para a pessoa certa, mas com a intenção errada. E eu queria pensar a possibilidade da gente estar vivendo para o Deus certo, pedindo coisas para o Deus certo, mas com a intenção errada. De uma mulher que, conversando com Cristo, não sabia de nada, não entendendo nada, muito menos sabia com quem estava falando. E aqui vai dizer que ela, além de não conseguir entender, ela vai respondendo Cristo a fim de receber seus próprios benefícios. Ela, Senhor, então me dá dessa água de beber, porque aí eu não tenho que voltar aqui todo dia para tirar dessa água. Muitas das vezes nós estamos buscando Deus a partir daquilo que a gente quer. A partir da minha faculdade, a partir do meu trabalho, a partir da minha família, a partir das minhas necessidades. E essa é uma prova viva de que isso pode acontecer. É possível sim viver uma vida cristã em que o Cristo da vida cristã não esteja sendo o centro da nossa busca. E a história começa dizendo que Jesus, ouvindo dizer que alguns religiosos estavam dizendo que Jesus estava batizando mais do que João, e nem era Jesus que batizava. E eu não sei você, eu já estive em momentos assim. Você já ouviu de alguém, fulano está dizendo que você fez isso, isso e aquilo. Falaram que o pastor Dimas está fazendo isso assim assado. Está acontecendo assim, assim, assim. E o nosso ímpeto carnal geralmente é quê? Vou ligar agora para fulano para ver que história é essa. Só que Cristo fez diferente. Em ambiente de conflito, em ambiente em que pessoas queriam ser maiores do que as outras, ele se retirou. Ele se retirou de pessoas mal intencionadas, pessoas que estavam difamando o seu nome, dizendo mentiras a seu respeito. E o que ele fez? Simplesmente saiu. Porque para cumprir a vontade do Pai, a gente não pode estar no meio de ambientes mal intencionados, mal olhados. Em ambientes que a gente está sempre olhando um para o outro e dizendo aquilo que você não consegue fazer, Mateus. Não, mas o Mateus ele faz de um jeito, pastor, que não pode. A Bia faz de um jeito que não dá. E a gente, em vez de dobrar os joelhos e orar para Deus, pedir sabedoria para a gente resolver, não, a gente quer sair resolvendo as coisas. E Cristo fez diferente, ele apenas saiu. E ele saiu da Judéia para a Galileia por acaso? Acaso não existe. Porque o acaso nada mais é do que falta de intencionalidade e falta de explicação. E nada do que Deus faz é sem intenção. Deus é existencial e proposital, muito intencional.
E tudo o que Cristo fez, não fez para ele, mas fez para cumprir a vontade do Pai. João capítulo 5, versículo 19, ele disse: em verdade vos digo que nada pode o Filho fazer se ele não vê o Pai fazendo. Cristo veio para glorificar o Pai. Não veio fazer nada para ele, abrindo mão da sua glória, ele veio cumprir o seu propósito e para glorificar o Pai. Não tem como a gente querer glorificar o Pai e a gente está meio desses ambientes. Porque se você está sempre defendendo a sua vida, isso mostra que você tem honra. Se você está defendendo algo, isso prova que aquilo é seu. Só que o homem nunca foi dono de nada, e sim um administrador das coisas de Deus. Inclusive a sua própria vida não é dele, porque o homem por si só não tem uma vida, porque ele ganhou uma vida. E no início o homem, trocando a verdade pelo conhecimento, ele perdeu a vida. E chega num determinado momento que ele tem que pagar a vida, mas ele não tem como pagar, ele não tem como entregar uma vida, porque ele já não tinha uma vida. E aí Deus vem, traça um plano de salvação, faz o resgate pelo homem, e ele diz, em Cristo, agora em Cristo eu te dou tudo livremente. E o que a gente faz? A gente quer continuar vivendo a nossa vida. Que sejamos mais intencionais, propositais naquilo que estamos fazendo. E Jesus, no meio do caminho, se depara com uma mulher. Uma mulher que historicamente, né, naquele tempo, uma mulher não podia andar sozinha. É muito provável que fosse uma mulher muito rejeitada pela sociedade, rechaçada pela sociedade. E ela estava todo dia, na vida dela, cansativa, ilusória, falsa, em que a gente acha que para a gente sobreviver a gente precisa de dinheiro, a gente precisa trabalhar. Mas o que na verdade um homem, uma mulher precisa para sobreviver é de uma palavra. Se nós, quando o seu despertador toca na segunda-feira de manhã, você levanta por quê? Porque você tem que ir trabalhar, e se você não trabalhar, você não vai receber, e se você não receber, você não vai sobreviver. Ou quando o seu despertador toca, você levanta, você abre seus olhos e você diz: Deus me deu mais uma oportunidade de fazer o bem a todos que estão à minha volta. Aí sim tem propósito. Aí sim tem intenção. E Jesus se depara com essa mulher, começa a conversar com essa mulher e ela não consegue entender nada. Ela começa a dizer, no versículo 12, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço de qual ele mesmo bebeu, assim com seus filhos, seu gado? Versículo anterior, respondeu-lhe ela: Senhor, você não tem nem balde para tirar água. Como é que você está falando que você vai me dar água? Assim como essa mulher, nos dias de hoje nós temos pessoas, Bia, que sofrem de miopia espiritual. A miopia é uma deficiência que a gente não consegue ver longe. A gente só consegue enxergar aquilo que está perto. Aquilo que é palpável, Renato. Aquilo que está nas nossas mãos. A gente só consegue se enxergar
e enxergar as nossas necessidades. Mas aquilo que você está esperando, meu querido, que vai acontecer amanhã, pode estar acontecendo aqui e agora. Ela está dizendo, eu sei. Quando Cristo vier, Ele virá e vai explicar todas estas coisas. Meu querido, aquilo que você está esperando que vai acontecer amanhã, pode estar acontecendo aqui e agora. Enquanto pessoas não conseguem ver que o campo está pronto, porque nós subjugamos pessoas, nós distinguimos pessoas, nós olhamos para pessoas e nos sentimos superior a algumas pessoas, porque talvez elas não tenham conhecimento, porque talvez elas sejam menores profissionalmente. Mas foi por causa de uma pessoa, através de uma pessoa, que o Senhor Jesus conseguiu tocar uma cidade inteira. Deus não precisa de muito, Paulo Otávio, Deus só precisa de uma pessoa. Os discípulos de Jesus foram à cidade e só conseguiram trazer coisas, eles trouxeram alimentos. Mas uma mulher que não caminhava com Jesus, não era discípula do Senhor Jesus, uma mulher que não entendia nada, uma mulher que não sabia com quem estava falando, ela só se permitiu ser tocada pelo Senhor, ela conseguiu trazer uma cidade inteira. E às vezes a gente coloca muita desculpa, essa é a grande verdade. Não, mas eu não sei falar. Não, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Uma vez, num projeto missionário, tinha uma discípula que ela não queria apresentar o teatro. E ela falava continuamente, eu não sou digna, eu não sou digna, eu não sou digna. Eu sacudi ela, falei, você está certa, você não é digna. Eu não sou digno. Quem é digno? Quem é que pode? Falei, você está certa, você entendeu. Parabéns, pode ir lá e apresentar, porque você já está correta no seu entendimento. Você não é digna, eu não sou digno, nós não somos dignos e nunca seremos. Porque não tem a ver com nós, tem a ver com Cristo. Paulo vai dizer várias vezes, pois agora em Cristo, por causa de Cristo, através de Cristo, somos nova criatura, somos mais que vencedores, por causa de Cristo. Nunca foi e nunca será sobre nós. Nunca teve a ver com aquilo que você pode fazer, nunca teve a ver com o seu chamado. Já me deparei com algumas pessoas, Lucas, eu não sei qual é o meu chamado. Mas se você já está pensando no seu chamado, você já está com o pressuposto errado, o chamado não é seu. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Porque o religioso, ele pensa assim, para ele ser aceito, ele tem que fazer algo para ele ser aceito por Cristo. Isso é religiosidade. Religiosidade é você ir buscar alguma coisa a partir do seu próprio conhecimento. Graça, salvação é você ser encontrado por aquilo que você está buscando. Essa mulher foi encontrada, ela foi achada por aquilo que ela estava buscando. Nós não temos capacidade de achar Deus, nós fomos achados. Deus nos amou primeiro, Deus nos achou primeiro. Assim como Filipe foi buscar Natanael, ele disse, nós achamos aquele quem Moisés escreveu a respeito. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Então isso quer dizer que o Pentateuco estava falando sobre Cristo, os profetas estavam apontando para Cristo, o Evangelho é sobre Cristo. Nós estamos falando sobre Cristo, apontando para Cristo, na esperança de que um dia Ele estará com os braços abertos, nos recebendo.
no decorrer da conversa, o Senhor, muito intencional, deixando ela falar, deixando ela se expor, e Ele disse para ela: então tá bom, vai lá chamar o teu marido. E ela: não, Senhor, eu não tenho marido. Ele: muito bem, correto. Você não teve. Você já teve 5. O que você está agora não é seu. Em outras palavras, eu sou o 7º da sua vida. E aí algo começa a mexer nela. Veja o que és profeta. Ela disse. Veja o que és profeta. E ela continua, e ela ainda assim não continua a entender, porque depois ela pergunta para o Senhor: Senhor, então me dá dessa água, para que eu não volte aqui, para que eu não torne aqui. Ela ainda estava falando de uma água física, de uma água que faz um bem-estar físico. E a história dessa mulher é a nossa história. Todos nós estamos buscando aquilo que é para o nosso bem-estar. E sempre estamos buscando melhoria. Ah, Senhor, então me dá dessa água, que aí amanhã eu não tenho que acordar cedo e vir de novo. E aí ele começa, já mexendo com ela por dentro. Ela: Senhor, é nesse monte, é naquele monte. E ele: pare de adorar o que você não conhece. A hora vem, já chegou. Deus é espírito e Ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Uma vez eu escutei uma criança dizer, ela foi fazer uma oração e ela disse: Senhor, muito obrigado porque nós passamos o dia na sua casa. Isso me chamou a atenção. Porque Deus não habita nessas 4 paredes. Porque nós somos a casa. Nós somos o templo. Não podemos caminhar mais feito como meninos, como o Tiago diz, de um lado para o outro, sendo movimentado por ideias. Porque a verdade absoluta, ela não é uma ideia. A verdade absoluta é uma pessoa. E para que você tenha essa verdade absoluta, aí é relacional. Tanto que quando essa mulher, eu gostei do convite que ela faz para aquela cidade. Ela: ei, vocês querem ver? Então venham e vejam. Eu achei um homem que disse tudo sobre a minha vida. Vocês querem? Então venham e vejam. Vê o quê? Vem ver Cristo funcionando dentro de uma igreja. Essa mulher, muito provável, rejeitada pela sociedade, rechaçada pela sociedade, talvez até por outras mulheres, sozinha, caminhando sozinha naquela vida solitária, muito triste, todo dia fazendo a mesma coisa. Mas Jesus, sendo sábio, manso, humilde, saiu de um lugar de conflito para poder tocar uma cidade. E o que ele fez? Foi lá tocar a cidade? Não. Só preciso de uma. Só preciso de uma pessoa. Assim como fez com o gadareno. Sempre quando eu leio essa passagem eu fico: poxa, Senhor, ele queria ir voltar contigo. E o Senhor falou: não, filho, agora eu vou ficar mais em você. E aí ele volta para casa
pessoal de casa não entende nada porque ele está vestido. O que aconteceu? E ele ganha a cidade toda. O que está faltando para a gente tocar essa cidade? Com amor, com bondade, com generosidade. Precisamos ser batizados no amor verdadeiro, no amor ágape, sacrificial, doador, inteiro. Que o Senhor nos batize, que o Senhor nos encha com o amor dele. Porque nós estamos vendo como anda a nossa cidade, falando da nossa. Todo dia, você que segue notícia da região dos lagos, todo dia acontece alguma coisa ruim. E as coisas acontecem gradativamente, as coisas só pioram. As coisas só pioram, amado. Mas sabe o que me dá esperança? É que todas as vezes que um caos se levanta, o Senhor responde com fogo. Todas as vezes que cidades, países estavam prestes a ser destruídos, em que o Evangelho estava prestes a ser aniquilado, Deus respondeu com fogo. Deus responde a apostasia com fogo. Deus quer responder o que acontece na nossa cidade com fogo. Todas as vezes, de tempo em tempo, de época em época, foi assim que Deus respondeu. Todo século tem um avivamento, houve um avivamento. Em 1500 com Lutero, antes de Lutero, a Igreja Católica queimou um homem vivo chamado John Huss. Ele foi um dos pioneiros da Reforma Protestante. Só que ao ser queimado ele disse: hoje vocês assam esse pequeno ganso, daqui 100 anos Deus vai levantar um grande cisne. Aí 1500 vem Lutero. Aí 1600 John Bunyan. 1700 John Wesley. 1800 Charles Finney. 1900 Billy Graham. E a gente está em 2000. Onde estão os avivalistas dessa época? Onde estão os homens de Deus dessa época? Você não precisa entender muito bem. Você não precisa falar muito bem. Você não precisa pregar muito bem. Porque a prova é essa mulher samaritana que, não sabendo nada de salvação, não sabendo nada de graça, não sabendo com quem ela estava falando, ela ainda colocou o problema do balde. Você não tem balde, como é que você quer me dar água se você não tem balde? Mas essa mulher, sendo permitida, sendo tocada pelo Senhor, ela levou uma cidade inteira para o Senhor Jesus. Não podemos levar mais desculpas para o Senhor. O que o Senhor está esperando de nós é a nossa disponibilidade, é o nosso amor, é a nossa gratidão, é a nossa compaixão. Porque quando o mundo vê nós nos amando e nos servindo uns aos outros, a palavra diz que o mundo viria e reconheceria que Deus está no nosso meio. Deus está no nosso meio. Deus está se movimentando. A igreja do Senhor não acabou. Lucas, mas as últimas palavras é de guerra, é de destruição. É sim, querido, a palavra, uma apostasia terrível sendo levantada, mas a profecia de Cristo em Mateus 24, o final dela é que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Guerra não é o fim, apostasia não é o fim, crise financeira não é o fim, enfermidade não é o fim. O último sinal que antecede o fim é uma geração pregando o evangelho até que nada mais importe.
E isso já está acontecendo no nosso meio. Jovens estão colocando a mochila nas costas, virando para os seus pais dizendo: pai, estou indo pregar o evangelho até que o Senhor volte ou até que eu morra fazendo isso. Quê? Não vai, vou. Não vai, vou. E eu oro no nome de Jesus, você que é pai, que você está aqui, que isso aconteça com o seu filho. Você dá amém até seu filho ser um João Batista, né? For o próximo. Mas querido, esse é o nosso jogo. Ah, Lucas, mas prenderam um, arrancaram a cabeça de outro. Ei, esse é o jogo que a igreja sabe jogar. E quando isso acontece, as coisas só aumentam. Quando Paulo estava na prisão e ele: quero ser julgado em Roma. Oi? Quero ser julgado em Roma. Governador, tá. Sabe o que vai acontecer. Paulo sabia que assim que ele pisasse lá, ele ia morrer. E aí quando ele chega lá, ele também não vende muito barato. Os soldados já querendo bater nele: ei, eu sou cidadão romano, você não pode. E a história vai dizer que Paulo, preso, girou a cidade de Roma de cabeça para baixo. Historiadores vão dizer que cerca de 10.000 soldados se converteram com Paulo preso. Enquanto Áquilas e Priscila estavam lá com Lucas, cuidando de gente queimada, de gente sem braço, e tentando intervir para que Paulo fosse solto, Hebreus vai dizer que eles se recusavam a ser livres. Por que alguém se recusaria a ser livre? Para que o Cordeiro receba a honra e a glória do seu sacrifício. Um versículo que eu gosto muito é Paulo dizendo: todos em Roma vos saúdam, vírgula, inclusive os da casa de César. Opa, eu estou em Roma, eu estou preso. E aí o que Paulo está dizendo? Soldado aqui é crente, cozinheiro aqui, aristocrata, é crente, e inclusive os da família de César, inclusive os da família do homem que estava alumiando as ruas de Roma, com o corpo queimado, os postes de luz da cidade eram um corpo queimado, querido. Enquanto o imperador estava queimando os cristãos vivos, Paulo disse que até os da casa de César estavam se convertendo. O homem era uma bomba, o homem era um dínamo de Deus. O que está faltando para a gente viver isso? Não tem como a gente viver o que a igreja do primeiro século fez sem a paixão dela. Viver até que nada mais importe, Mateus, até que a sua vida não mais importe. Viver, amar, em que o seu último suspiro de vida esteja nas mãos do seu Criador e não com você. É isso que o Senhor espera de nós. Deus quer sim tocar essa cidade. Deus sempre quer tocar uma cidade. Mas Ele está olhando para nós e procurando. Quem é que pode? Quem é que está disponível? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor gere em nós o amor que foi gerado em Paulo. Que ele disse: eu me sinto devedor a todos os homens. O que você sente quando você passa por uma pessoa na rua? O que você sente quando você tem alguém dentro da sua casa que não conhece o Senhor e está caminhando para o inferno? Porque todo aquele que não crê
que Jesus é o único Senhor, está caminhando para o inferno. Você pode ter alguém dentro da sua casa que não conhece o Senhor Jesus, está caminhando para o inferno. E qual é o seu sentimento? Qual é o seu desespero? Se permita hoje ser tocado pelo Senhor. Eu queria que você se levantasse agora. Ministério de Louvor. O que me chama a atenção, o que me deixou muito feliz nessa história, é o versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro. Olha só, nós estamos lendo desde o versículo 1. Ela está conversando com Jesus. Jesus está tocando na vida dela, mas só no versículo 28 que diz: quanto a mulher deixou o seu cântaro. Talvez você chegou aqui hoje, não, vou lá para orar mais pela minha porta de emprego. Esse é o seu cântaro. Talvez você chegou aqui orando muito para que algo aconteça na sua vida. Esse é o seu cântaro. E você pode estar aqui, o Senhor Jesus está falando com você, o Espírito Santo está te confrontando, e você ainda está segurando o seu cântaro. Mas eu queria te desafiar hoje a você deixar o seu cântaro no altar do Senhor. Talvez para você seja muito difícil, talvez para você seja impossível, mas venha mesmo não querendo deixar o cântaro, venha mesmo assim. Senhor, eu estou correndo muito pela minha vida. Senhor, eu estou fazendo muito por mim. Senhor, eu estou buscando muito pelas minhas coisas. Eu só consigo enxergar as minhas necessidades, mas eu não consigo enxergar a necessidade do outro. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero deixar hoje o meu cântaro nas suas mãos, e eu quero ir atrás de uma cidade para o Senhor. Se você entrou aqui nessa noite buscando muito por qualquer coisa que não tenha sido o Senhor, eu te convido a vir aqui na frente. Porque qualquer coisa que seja mais prioridade que o Senhor, isso é um ídolo. Eu te convido a você vir aqui hoje, deixar o seu cântaro, crendo naquele que começou a boa obra, é fiel para cumprir. Crendo naquele que começou a boa obra, é fiel para cumprir. Eu te convido nessa noite a você se entregar aos pés do único que pode fazer algo por você. A sua família te ama muito, os seus líderes te amam muito, os seus pastores te amam muito, mas nenhum deles pode fazer o que somente o Senhor pode fazer por você. Em nome de Jesus. Aleluia. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos. Nós queremos ouvir a Tua voz hoje. Now
Aleluia. Há mais alguém nessa noite que precisa deixar o seu cântaro aqui? Há mais alguém que precisa, que reconhece, que precisa deixar mais algumas coisas de lado e tornar o Senhor sua prioridade? Há mais alguém? Não tenha medo de se expor. Judas foi exposto, Pedro foi exposto. Só que na mesa que você é exposto com o Senhor, você também é reconciliado. Pedro foi reconciliado comendo um peixe com Jesus na praia. Há mais alguém? Há mais alguém que está distante dos caminhos do Senhor, mas hoje quer se reconciliar com o Senhor? Há mais alguém que está esperando que algo lá na frente aconteça, mas o Senhor pode estar movendo aqui e agora? Assim como essa mulher que não entendeu, que estava esperando que o Cristo viria um tempo para frente. Alguém reconhece que precisa hoje, não perca tempo. Hoje é noite de recomeço, hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de olhar para os campos e eles estão brancos para a colheita. Que seja uma noite de recomeço ministerial. Que seja uma noite de um start ministerial na sua vida. Mas faça alguma coisa. Dê um passo. Há alguém que nunca ouviu, ou que talvez hoje quer se reconciliar, quer publicamente aceitar o Senhor Jesus aqui no nosso meio? Não. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Que você possa estender as suas mãos pelas pessoas que estão aqui na frente. Que você possa ser um intercessor nesse momento. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor mais uma vez veio ao nosso encontro. Nós te agradecemos porque o Senhor mais uma vez veio ao nosso encontro quando nós estávamos perdidos buscando alguma coisa. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela obra da cruz. Nós te agradecemos pelo sangue que se escorreu no madeiro. É por causa desse ato, somente por causa desse ato, que hoje temos paz contigo, Deus. Nós só temos a te agradecer, Pai. Eu te peço para que o Senhor venha e traga uma bênção especial, um cuidado especial sobre essas vidas, sobre as nossas vidas, Pai. Que daqui para frente nós possamos prosseguir e progredir, Pai. Nós queremos conhecer e continuando, Pai, continuar a te conhecer cada vez mais, Pai. Nós sabemos que nenhuma água matará nossa sede, porque nós sabemos que cada vez que nós nos relacionamos com o Senhor, nós queremos mais e mais e mais que o Senhor gere em nós, Pai. Nós queremos estar sedentos pelo Senhor, Pai. Nós queremos estar famintos pelo Senhor, Pai. Eu te peço e te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez no nosso meio. Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e já te agradeço por tudo que o Senhor fará no nosso meio. Nós oramos no poder que há no teu nome, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém.